Muito boa tarde. Queria fazer uma declaração em nome do Governo. O Governo tomou muito boa nota da recomendação hoje aprovada pela Comissão Europeia no sentido do cancelamento da multa prevista para Portugal por causa do incumprimento das metas orçamentais no período entre 2013 e 2015. Entendemos que esta é uma muito boa notícia para Portugal e é também uma muito boa notícia para a Europa, para o espírito europeu e para o ideal da construção europeia. A Comissão Europeia, do nosso ponto de vista, soube assumir mais uma vez o seu papel principal de guardiã dos tratados europeus e de guardiã do espírito e do ideal europeu. Este processo e este desenlace mostra também duas coisas muito importantes. A primeira coisa que mostra é que os argumentos que Portugal apresentou eram argumentos sólidos, são argumentos sólidos. A razão estava e está do nosso lado. Portugal fez um esforço muito importante para a sua consolidação orçamental. O povo português fez muitos sacrifícios e esse esforço e esses sacrifícios merecem compreensão e apoio. E Portugal está hoje numa rota clara de consolidação orçamental, está hoje numa rota clara de recuperação económica e, portanto, deve evitar-se qualquer medida que seria contraproducente, que produziria os efeitos contrários à sua lógica. Mas a segunda coisa que este desenlace mostra e que é também muito importante é que vale a pena jogar o jogo das regras europeias, seguirmos as regras europeias, trabalhar com as instituições europeias, trabalhar muito de perto, compreendendo os argumentos dos outros, apresentando os nossos argumentos e defendendo em todas as circunstâncias o interesse nacional. Foi essa a única razão que moveu o Governo neste processo, defender o interesse nacional, e foi muito importante o consenso nacional que se formou contra a possibilidade de aplicação das sanções. Agora que este caso está encerrado, para todos os efeitos práticos, nós continuamos a concentrar-nos no que é essencial. E o que é essencial é favorecer a recuperação da economia, favorecer a recuperação do investimento, apoiar os sinais muito positivos que nos são dados na balança comercial e também nunca perder de vista o esforço de consolidação orçamental para que possamos sair do procedimento do déficit excessivo neste ano de 2016. Sr. Ministro, mas seja como for, tendo em conta esta... Uma de cada vez? Eu respondo a todas as perguntas. Não, nem este processo é um processo de moedas de troca. Este processo é um processo que se cumpriu exatamente segundo o disposto nos tratados, nas regras aplicáveis. No dia 12 de julho, o ECOFIN verificou que Portugal e a Espanha tinham incumprido metas orçamentais. Seguiu-se um período no qual Portugal e a Espanha puderam apresentar os argumentos. E Portugal apresentou esses argumentos, apresentou-os de forma que julgamos inteiramente sólida e foram, aliás, tão sólidos que tive o gosto, agora na conferência de imprensa do Comissário Pierre Moscovici, ver reproduzidos esses argumentos que Portugal apresentou. Não houve nenhuma moeda de troca, a única moeda de troca que existe, não é uma moeda de troca específica para aqui, mas é o compromisso de Portugal na consolidação orçamental e no crescimento económico e do emprego. Nessa conferência de imprensa que o Sr. Ministro Rui acabou de citar, falava num esforço suplementar de Portugal. Tem a ver com metas mais duras para o próximo ano ou com novas medidas? Não, o que o Comissário Pierre Moscovici disse ecoa também aí a carta que o Governo português apresentou. O Governo português apresentou o argumento segundo o qual lhe parecia injusta, injustificada e contraproducente qualquer sanção a aplicar a Portugal em virtude da execução orçamental no período 2013 a 2015. E mais disso, o Governo, que reproduzia mais uma vez, fazia valer mais uma vez, os seus compromissos muito firmes no que diz respeito à execução orçamental deste ano 2016 e às condições de preparação do orçamento para o próximo ano, no quadro do Programa de Estabilidade e Crescimento
no Programa de Estabilidade que Portugal apresentou e no quadro do Programa Nacional de Reformas, que Portugal também já apresentou e que tão boa aprovação teve do lado de Bruxelas. Não, o ponto que nós entendemos é que é preciso distinguir a austeridade e a lógica dita e bem austeritária, que tudo sacrifica a metas imaginárias de consolidação orçamental per si. É preciso distinguir isso do rigor que o Estado deve colocar na angariação de receitas e na aplicação das despesas, na sobriedade com que o Estado se deve comportar e na necessidade que nós temos todos de aumentar o nosso saldo primário e chegar tão depressa quanto possível às metas do equilíbrio das finanças públicas, de forma sustentável. Se faz favor. Há esta pressão que se sentiu para aplicar sanções a Portugal, que agora estão afastadas. É outra questão. Uma outra questão é se estão afastados. A suspensão de fundos também ficou afastada, porque ela estava também em cima da mesa. A terceira questão é se há algum compromisso, como se falou, do próximo Orçamento de Estado, direto ou indireto, para que seja respeitada alguma regra que não seja até agora conhecida, que o Governo Europeu tinha pedido no próximo Orçamento. Em relação à primeira questão, eu não lhe chamaria pressão. Houve um debate político que foi muito vivo, aliás, incluindo no nosso país. Felizmente, todos os órgãos de soberania estiveram unidos na defesa da injustificação, da injustiça que seria a aplicação de sanções a Portugal em virtude do fracasso no cumprimento das metas orçamentais entre 2013 e 2015 e, felizmente, os argumentos de Portugal colheram junto dos nossos Estados parceiros na União Europeia e colheram hoje no Colégio de Comissários. Nós fizemos, naturalmente, um esforço muito importante ao longo destas semanas, falando com todos os Estados-membros, aos diferentes níveis de representação política e diplomática. Gostaria, aliás, de aproveitar para saudar, como Ministro dos Estrangeiros, o enorme esforço feito pela diplomacia portuguesa e é natural que tenha havido uma discussão e essa discussão saldou-se por uma decisão que foi tomada por consenso, como é habitual fazer-se na Comissão Europeia, e é uma decisão totalmente clara. A Comissão recomenda ao Conselho o cancelamento das sanções a Portugal. E, portanto, não há sanções. Em relação à segunda questão, compromisso para o próximo ano. Os nossos compromissos orçamentais, na sua natureza substantiva, são aqueles que já estão apresentados no Programa de Estabilidade, que é o nosso compromisso plurianual no prazo de 4 anos. Do ponto de vista processual, a Comissão Europeia sabe bem que Portugal cumpre rigorosamente os novos procedimentos ao abrigo do semestre europeu. Nós já em janeiro apresentamos primeiro um plano orçamental provisório, discutimos-lo com a Comissão. Em outubro apresentaremos também, segundo as regras europeias, um plano orçamental provisório e discuti-lo-emos com as entidades com que deve ser discutido, para depois o orçamento ser aprovado pela única entidade com competência para aprová-lo, que é o Parlamento Português. E, portanto, esta ideia é muito importante, é que todo este processo se desenvolveu no quadro das regras europeias. Todo este processo se desenvolveu em diálogo com as instituições europeias e todo este processo se desenvolveu tendo o Governo como único móvel, como único motivo da sua ação, a defesa do interesse de Portugal. Durante essas discussões intensas, que países é que estiveram do lado de Portugal? Eu não sei o que se passou no Colégio de Comissários, naturalmente, as reuniões não são públicas. Sei e posso recordar que ao longo deste processo nós tivemos aqui em Portugal ou noutras capitais, nós tivemos sucessivamente o Presidente do Parlamento Europeu a manifestar-se contra a aplicação de sanções a Portugal. O Presidente do Conselho Europeu aqui em Lisboa a tornar muito claro a enorme consideração que a União Europeia tinha pelo enorme esforço feito pelos portugueses. Tivemos o Presidente da Comissão Europeia várias vezes chamando a atenção para a necessidade de apoiar o esforço de países como Portugal, que estavam a dar o melhor de si mesmos para conseguir recuperar a economia, recuperar o emprego e equilibrar as finanças públicas. Nós tivemos vários presidentes
de países, o Presidente Hollande aqui em Portugal, vários primeiros-ministros, o Primeiro-Ministro Renzi e vários outros, a manifestarem apoio à posição portuguesa. Mas não é isso que conta. O mais importante nisto é a razão. E a razão estava e está do nosso lado. E hoje, o Colégio de Comissários o que faz é dar razão a Portugal e aos argumentos portugueses. E, portanto, propõe o cancelamento das sanções. Não há sanções. Sim, peço imensa desculpa. A questão dos fundos estruturais vai-se colocar em setembro. Ela é objeto de um processo próprio, que é um processo de diálogo estruturado entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, e, portanto, iniciar-se-á quando o Parlamento Europeu regressar das suas merecidas férias, e nós aguardamos esse processo com muita tranquilidade. Porquê? Porque justamente entendemos que a razão está do nosso lado, como ainda hoje se mostrou, entendemos que os nossos argumentos são sólidos e confiamos no processo de diálogo que vai existir entre Portugal e as instituições europeias, de que Portugal faz parte. Sr. Ministro, Margarida Peixoto, observador, eu queria só que confirmasse para este ano e para o próximo se mantêm inalteradas, parece-me que foi isso que disse, e queria também confirmar se a Comissão decidiu propor uma vigilância reforçada a Portugal, que é uma das medidas que está também prevista no âmbito deste procedimento. Em relação à segunda questão, não temos conhecimento, mas naturalmente ainda não conhecemos o texto da decisão, da recomendação da Comissão Europeia. Em relação à primeira questão, nós trabalhamos com o objetivo inscrito no Orçamento de Estado para 2016 e, portanto, prosseguimos no sentido de chegar a um déficit orçamental de 2,2%. Há outras projeções. O ponto importante é que todas as projeções apontam para que Portugal fique bem abaixo dos 3%, e essa é a meta que verdadeiramente importa para a saída do procedimento excessivo, mas nós estamos muito confiantes, como mostra, aliás, a execução orçamental neste primeiro semestre. Nós temos um saldo primário, isto é, um saldo descontando a despesa com juros superior a 2 mil milhões de euros, um saldo primário superior a 2 mil milhões de euros. Reduzimos o déficit orçamental neste primeiro semestre em quase 1.000 milhões de euros e, portanto, para nós, o objetivo dos 2,2% é inteiramente atingível. Mas, como sabemos, há riscos e, por isso mesmo, há medidas no Orçamento de Estado, em particular as cativações, que se destinam a acomodar eventuais riscos que apareçam. Em relação a 2017, a proposta de orçamento será apresentada pelo Governo no momento próprio, em outubro próximo. Mas, como disse, o nosso quadro macroeconómico e no que diz respeito à grande evolução das finanças públicas para o próximo quadriênio está definido o Programa de Estabilidade. E o Programa de Estabilidade cruza com o Programa Nacional de Reformas. Nós queremos realizar reformas, apresentamos o nosso programa de reformas e esse programa de reformas foi muito valorizado e muito apoiado nas instituições europeias. Muito obrigado. Boa tarde.